Por que precisamos falar sobre depressão? Meus nobres, antes de começar, eu quero fazer aqui um disclaimer. Vou falar sobre depressão, sobre vários aspectos. E caso você sofra gatilho com esse assunto, caso esse assunto te faça mal, eu te peço encarecidamente, dá uma olhada em outros vídeos no canal, vai te fazer muito melhor, tá certo? E se você tá numa situação que tá considerando realmente acabar com tudo ou fazer algo assim, lembra que você é um cara gente boa, lembra que você é especial e tem talentos, tá bom? Procura uma ajuda assim mais urgente. Temos aí o CVV se você tá no Brasil, caso não esteja, tem outros serviços, geralmente no mundo como um todo, em muitos países tem serviços que ajudam nesse sentido, tá certo? Dados os recados mais que necessários, agora vamos de fato adentrar no assunto. Eu me surpreendi um pouco, ou muito, não sei, com a notícia de ontem. Tem um camarada que ele estava muito ligado à questão política, né? E ele atribui justamente isso, direto ou indiretamente, o fato dele decidir ter tirado a própria vida. Antes disso, ele gravou vídeos, né? Explicando as motivações e tudo mais. A gente vai chegar lá. Mas antes eu quero conversar sobre alguns dados que eu andei pesquisando sobre depressão, que eu acredito que possa ser muito útil, tá? De maneira geral. Por que precisamos falar sobre depressão? Antes de mais nada, existe um estigma, existe aquele tabu na sociedade, e assim eu não vou nem falar de Brasil, porque se os senhores me conhecem há algum tempo virtualmente, sabem que eu já morei em diferentes países e a gente percebe que alguns tabus eles são muito parecidos, tá? Com variações de religião, de cultura, de sociedade, etária, mas eles são muito parecidos. E um deles é não se falar sobre doenças mentais, né? Existe muito aquela ideia de não, tá tudo bem, é só mesmo um período, vai passar, é falta do que fazer, é fazer piadinhas e brincadeiras, e a pessoa que tá com problema lá, ela tá sofrendo, e muitas vezes queria conversar com alguém, queria ter um amigo para falar, pô brother, eu tô me sentindo mal e tal, e se sente envergonhado, né? Onde eu tô morando, eu tenho uma desconfiança que tem um número de pessoas que sofrem com depressão, com outros problemas, mas que não falam. Só que aí você tem um problema sério. Ao invés de você colocar para fora, admitir e resolver, né, existe uma tendência natural de você guardar, de deixar para dentro, e aí esse negócio implode. E mesmo com pessoas que ajudam outras, né? No meu caso, eu tenho essa característica de ajudar algumas pessoas, emocionalmente falando. E esse final de semana eu não tava bem. Tô com alguns desafios, tô com algumas questões aí para resolver. E eu me senti um tanto isolado, né? Ontem, curiosamente, um grande irmão, sabe aquelas pessoas que passam pela sua vida assim uma vez, sabe? Que você vê uma vez, mas parece que para quem acredita em outras vidas aí, né? Parece que você já conhece o cara se torna um amigo, um irmão. E ele perguntou, e aí, como é que você tá e tal? Eu falei, rapaz, não tô muito bem não. E eu tive a chance de falar, e que bom. É tão bom a gente poder ser entendido, a gente poder ser validado, né? Tipo assim, poxa, o que eu tenho não é frescura. Eu tenho alguma questão, né? Às vezes pode até ser frescura, pode até ser besteira, mas só o fato de você ser respeitado, só o fato de você poder falar isso com alguém, a pessoa realmente dá validade, falar, tá bom, brother, eu te respeito, né? Tô aqui, né? Quer conversar? Vamos conversar. Posso te ajudar de outra maneira e tal. Isso ajuda demais, sabe? Então, se você conhece alguém que tem essas questões, que tenha depressão, alguma tristeza ou algum outro problema, eu dou um conselho para você. Se você quiser crescer muito na vida como ser humano e se quiser realmente ajudar, entende qual a necessidade da pessoa. E entender, eu não estou falando assim, fazer uma pesquisa profunda e tal, não. Às vezes é só escutar. Brother, só escutar. Tipo assim,
como é que eu posso te ajudar? Você quer conversar? Você quer... Tô aqui para você. Te empresto aqui os meus ouvidos e só isso. Você pode até não entender muito, mas só o fato de você escutar e mostrar à pessoa que você está realmente interessado, isso já ajuda demais. Essa é a minha experiência. Tá bom? Vamos prosseguir aqui com outros dados. Por que se falar sobre depressão? É uma das condições assim, mais comuns que existem. É dito que é um dos males do século, hoje em dia. É um negócio realmente muito sério. O mal do século, né? É uma doença incapacitante, uma doença que deixa várias pessoas realmente numa situação deplorável, isolada da sociedade, né? Que, enfim, afasta de ambiente de trabalho. Quando o fator econômico falta, outros problemas também acabam vindo. Então, realmente é uma bola de neve, né? Muitas vezes é confundida com a tristeza momentânea ou falta de motivação. Olha só. Existem dias que a gente realmente não está querendo fazer nada, né? Poxa, quantos de nós já foi pro trabalho sem querer? Acontece. Agora, uma coisa é você ter uma tristeza aqui e ali, uma coisa pontual, mas se você olha para sua vida, você fala, pô, tá tudo bem, tá de boa, tô tranquilo. Outra coisa é a recorrência. A gente tem que entender que problemas mentais, eles geralmente são diagnosticados pela recorrência, né? Se você entender que praticamente todos nós tem eventualmente um sintoma aqui ou ali de alguma coisa, é normal, sabe? Gente que tem aquela característica mais teatral, ou gente que às vezes se acha demais, é normal, uma vez ou outra acontecer, ou ficar com certa ansiedade, um medo, né? Agora, qual a frequência que isso acontece, né? Ah, brother, recebi meu salário, as contas estão pagas, sobrou aqui, sei lá, quinhentão. Vou ali no shopping porque tem umas 3 camisas que eu queria comprar há muito tempo. Isso faz de você um comprador compulsivo? Não necessariamente, né? Agora, isso acontece todo mês, isso acontece a cada 3 meses, você tem que realmente pedir para alguém esconder seu cartão de crédito, aí... Entendeu? Então tem que pensar na recorrência, tá? O estigma, eu já falei, eu tô aqui seguindo um roteiro, né? Porque aí fica mais fácil a minha vida, a vida de vocês também. Falar sobre a depressão aumenta a conscientização e encoraja a busca por apoio. Esse ponto aqui é muito importante. É justamente o tabu que eu falei. Sabe? Se acha que tá com algum problema, poxa, se tem alguém que você confia, brother, procura essa pessoa, né? Conversa sobre, procura se informar. Isso é muito importante. Tá bom? Então, como você ou outra pessoa pode estar falando sobre depressão sem perceber? Isso também acontece. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele é uma máquina tão bacana que ela trabalha também com autonomia, né? Se eu te perguntar agora, quantas vezes o seu coração bateu desde que você acordou? Provavelmente você não vai saber. Quantas respirações você já fez? Agora, olha que interessante, só de eu falar respiração, provavelmente você já deve estar pensando na sua própria respiração. Você trouxe a respiração para a consciência, mas independente da consciência, ela já estava aí. Você está aí respirando, inspirando, expirando, seu corpo está funcionando, seus movimentos do braço, sabe? E isso é bacana. E por que eu estou falando dessa autonomia? Porque o nosso corpo, quando está com algum problema, ele também dá sinais, né? Uma dor de cabeça, alguma coisa acontece, sabe? Às vezes você não se dá conta, mas você está falando muito sobre um tema, e aí a gente volta para essa questão, né? Pode ser que você esteja eventualmente, né, falando sobre algumas coisas, mesmo sem perceber, como se sentir vazio, não tem mais vontade de fazer nada, cansado, sabe? Pô, não tô vendo saída nisso daqui, nesse problema. Às vezes disfarçar, aí quando a pessoa começa a querer levar a sério, isso aí é um problema que eu já percebi em muitas pessoas, né? Ao invés de querer realmente falar sobre o problema e meio que dar um passo atrás, não, mas é assim mesmo e tal. E essa frase realmente eu tenho um problema com ela. É assim mesmo, todo mundo passa por isso. Não tô falando de todo mundo, tô falando de você.
E não precisa ser assim mesmo, né? Como é que a gente pode resolver, tá? Sugestão de diagnóstico. Esse ponto aqui eu resolvi colocar porque só o fato de eu, por exemplo, estar aqui falando sobre depressão, pode ser que uma pessoa comece a achar também que tem. Então, se você desconfia que você tem esse problema, é realmente importante fazer uma investigação assim, mais profunda, né? Porque existe a questão da gente ser sugestionável, né? Se você está caminhando muito com pessoas que têm uma atitude X, você começa a perceber que você vai querer tomar aquela atitude também, né? Se você, por exemplo, vai para um outro país, por mais que você não fale a língua, ou se o sotaque é diferente, vamos supor, você vai para Moçambique. Nem todas as palavras que se usam lá se usam no Brasil. Mas depois de 5, 10 anos, se você se dá conta, você vai estar falando aquelas palavras, pode estar usando aquele sotaque, né? Então a questão da sugestão, a gente pode estar sendo sugestionado, né? Então, percebe, né? Olha aí, se você acha que tem, realmente faz uma investigação para não correr o risco de achar que tem alguma coisa e de fato não ter, tá certo? Então, e aqui tem um mini teste diagnóstico. Esse negócio de fazer diagnóstico eu acho assim um tanto complicado, porque eu acho que para fins iniciais é bacana. Pô, não tô bem, aí faz aquela pesquisa na internet, aí começa a vir as possibilidades e tal. Eu acho que não pode ser um diagnóstico fechado. É bem complicado, né, simplesmente falar baseado nisso. Mas é bom pelo menos ter como uma bússola, né? Então, tristeza persistente. Vamos supor, nos últimos 6 meses aí, 3 meses. A pessoa está aí com cansaço persistente, uma coisa que realmente não passa, sendo que você não mudou coisa na sua vida, né? Não estou falando da pessoa que todo dia vai para a cama 2 da manhã e acorda 6, porque quer jogar videogame. Aí é claro que você vai sentir várias coisas, porque você está se privando do sono. Aí eu acho que não é uma questão instalada, é uma questão que está se instalando, né? Então, sem você fazer nenhuma maluquice, ficar comendo nenhuma coisa, besteira o tempo todo, constantemente, sei lá. Então, se você tem aí uma tristeza persistente, falta de interesse nas coisas, mudança no apetite, sono, cansaço extremo, culpa, se achar que é um inútil, que não presta pra nada, pensamentos, né, de acabar com a própria vida. Não precisa ser tudo, né? Isso aí se manifesta a depender de cada pessoa. Mas, se você tem algumas dessas questões aí que são persistentes na sua vida, é de se pensar. Tá certo? Obviamente tem a questão de procurar um profissional, né? Mas aqui a gente já deixa como subentendido. É alguém que possa te ajudar. Pronto. Saindo disso, é importante também falar sobre os números, né? Eu tenho assim algumas desconfianças sobre os números e tem um dado que talvez eu vá até colocar no começo desse vídeo, eu possa fazer um corte, talvez, né? Mas de toda sorte, o que é que eu tenho para falar? Números, eu acho assim um tanto tendenciosos e complicados quando a gente fala de estimativas e quando a gente fala de populações, porque é baseado em algum estudo, é baseado em alguma pesquisa. Só que existe muita camuflagem e por vezes existe conflito de interesse, existe alguns interesses por trás, sabe? Tem a questão da crença pessoal do pesquisador, isso também pode influenciar. Por mais que diga-se que a metodologia científica ela seja objetiva, a gente sabe lá no fundo que não é, né? Então também é muito importante, outra coisa que talvez eu deveria ter falado no começo, né? E não falei, é que assim, isso daqui é uma construção de conhecimento. Não entenda isso daqui como uma verdade absoluta, tá certo? Então pode ser que eventualmente eu faça vídeos no futuro me refutando, me corrigindo. E eu acho importante também que se você se interessa no assunto aí, você tá vendo coisas que você acha que não fazem sentido aqui que eu falei, por favor, fale nos comentários, né? Isso aqui é um local, isso aqui é um ambiente seguro para a gente crescer juntos, né? Que você pode discordar, que você pode mostrar quem você é. Eu acho muito importante também que pessoas
se manifestem. É bacana. Até o fato da gente ser aqui anônimo, né? Eu já pensei em falar meu nome por algumas vezes e eventualmente acho que eu já até falei em alguma live aí, né? Teve uma live que a minha esposa e uma amiga dela participaram. E aí, mas enfim, foi dito nome, também não me importei muito. Mas o anonimato, ele é bacana porque ele também dá uma certa liberdade. Às vezes a gente quer falar alguma coisa, mas fica com medo de, mas meu nome é muito específico. E se alguém da minha família descobrir? Pronto, arsênicos, né? Aí a gente pode realmente se abrir bastante, falar aquilo que a gente pensa, tá? Mas enfim, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. É um número bem redondinho e fechado, né? Eu perguntei inclusive no ChatGPT como é que se chegou nesse número. Pesquisas, estimativas e tal. Mas eu acho interessante que às vezes a gente ouve profissionais de saúde falando sobre assuntos como doenças mentais, e aí você ouve algo do tipo, mas esse número na verdade eu acho que não é real, eu acho que é inflamado. Então, sabe esse desvio padrão, essa chance? Então assim, pode ser que os números sejam maiores daquilo que a gente pensa, tá bom? Mas o fato tem atingido muitas pessoas, tem feito mal e é um problema real. Isso é um grande ponto, né? Fala-se que no Brasil 5,8% da população sofre com essa doença. E a gente está falando aí de aproximadamente 12 milhões de pessoas, tá bom? E é dito que é um dos números, se não o mais, é um dos números mais altos da América Latina, né? E aí é até também interessante a questão do estigma, né? Quando você, no meu caso, né, tive a chance e tenho a chance de conversar com várias pessoas estrangeiras, né, de outros países, e geralmente quando se fala do Brasil já se tem aquela ideia, não, Brasil e tal, parece que as pessoas já têm aquela ideia de que somos muito alegres, e sabe, e acho que de fato somos. O Brasil realmente é um outro universo, o Brasil é um planeta, né, e a Bahia por si só também, mas assim, isso também pode camuflar, porque dá para perceber que a tristeza, a depressão, muitas vezes ela vem camuflada. Tem pessoas que não querem demonstrar e fazem de conta que está tudo bem, né? Então isso aí é meio perigoso também. Então aí a gente chega nessa conclusão, 5,8, maior taxa da América Latina. Quer dizer, um país que é dito tão alegre que geralmente entende-se que a depressão ela é meio que o oposto da alegria, né? Eu diria até que a depressão não é o oposto da alegria, que a alegria são momentos, né? Talvez a depressão seja o oposto da estabilidade e de uma boa paz de espírito constante, né? Mas, olha a discrepância. Como é que pode um Brasil tão feliz e com a taxa alta de depressão, tá? Vamos quebrar tabus, vamos quebrar esses estereótipos, certo? Enfim, passando disso, né, já falando aqui do Brasil, depressão, esse ponto eu achei muito interessante. Eu resolvi fazer umas pesquisas também em relação à Europa, África, né, classes sociais. Eu fui fazendo alguns cruzamentos de dados e olha que coisa. Segundo o que o nosso nobre Gepeto segundo o que o nosso nobre Gepeto aqui nos trouxe, a prevalência na África é entre 3% e 4%. E aí fala de muitas questões, né? Falta de infraestrutura, né? Conflitos, infelizmente, tem essa questão de guerras civis anunciadas e oficiais na África, né? Então, assim, existem alguns fatores. Vamos ser sinceros, por mais que a África, eu entenda que seja o continente mais rico do mundo em termos de natalidade, em termos de riquezas naturais, em termos de, né, energia solar e de outras coisas, mas, né, realmente não é um local em termos de continente, né, não é assim o local mais desejado no mundo. E eu acho que existe uma razão lógica para isso, né? Mas aí que tá, a taxa de depressão lá, segundo esses estudos aqui, é mais baixa se você compara, por exemplo, com a Europa. E aí que eu acho um pouco discrepante, né?
Porque também é dito que, segundo perguntas aqui que eu fiz, que as classes sociais, quer dizer, a questão social, dinheiro, né? Classe social é dinheiro. Quanto mais baixa, maior a probabilidade, né, de se ter depressão. Mas se você traz isso para o contexto continental, você entendendo que a Europa ela é mais rica, né, que a África, por que na Europa tem uma prevalência maior? Meu amigo, quando se fala de Portugal, eu resolvi colocar aqui e meio que tomei um susto, né? Porque, segundo esse estudo aqui, está se falando de 7,9%. Quer dizer, quase 8% da população. Se você entende que a população de Portugal deve estar na faixa de seus 10, 11 milhões, caramba, quase 1 milhão no meio de 10. É um número alto demais. Tudo bem que, por mais que seja a Europa, não é o país mais rico da Europa, né? Mas, caramba, é um dado, né? É um dado muito prevalente, assim, é um dado muito, eu diria, alarmante, né? Mas, enfim. Perguntei também aqui em relação à Europa, né? 5 a 7% da população, né? O que é também uma coisa grande. Variação, aí falou aqui dos países nórdicos e tal, variações e tal, enfim, essas questões. Só que assim, de novo, como é que se mede, né? Eu acho que na verdade a depressão, ela é mais, do ponto de vista social, eu acho que ela é mais democrática. Eu não sei se a palavra certa seria democrática, né? Porque democracia tem a ver com escolha do povo. Mas eu acho que ela é mais, livre de labels do que a gente pensa. Antigamente dizia-se que depressão era doença de rico, né? Mas hoje entende-se que, na verdade, pessoas pobres também têm, só que se manifesta de maneira diferente. E como na situação da pobreza, a pessoa, até por uma questão de sobrevivência mesmo, né, de poder comer, precisa trabalhar independente de qualquer coisa, então o dia a dia não dava ou não dá espaço para a pessoa manifestar aquele problema, né? Mas eu acredito que ela está livre dessas questões sociais. O que eu entendo que acontece na Europa é um ponto bem polêmico. Eu acho que de tudo que eu vou falar aqui, talvez seja assim o que tem a maior chance de eu estar errado, tá? Mas eu entendo que o problema da Europa é falta de objetivo, é falta de razão, é falta de se abraçar uma causa maior, né? A Europa hoje é um continente que enfrenta aí uma grande rejeição em relação à crença em Deus. Eu ia falar em relação à existência de Deus, mas interessante é que, assim, Deus existe independente do que se pense, né? Então, não é em relação a ele existir, não é como Descartes fala, penso, logo existo, né? Mas, assim, esse é o meu entendimento como migrante, como uma pessoa que veio parar na Europa. Eu entendo que nos países ricos, mais ricos de maneira geral, pode existir primeiro, um senso de independência, de autossuficiência. Eu tenho dinheiro, eu tenho condição, eu faço aquilo que eu quero, eu não dependo de uma entidade maior. Só que isso também pode levar a um problema mais sério, que é a falta de objetivo na vida, né? Se você vive para você mesmo, você realmente tem um problema muito sério na vida. Eu entendo que viver é amar, que viver é compartilhar, sabe? Que viver é você usar os seus talentos para abençoar outras pessoas. Isso faz de você uma pessoa mais completa. Se você não tem, e aqui eu não tô brincando, tá? Tô falando sério. Se você não tem alguma questão séria com falta de empatia, se você não é narcisista, né? Se você não tem um transtorno antissocial, psicopata, provavelmente você já teve um bom sentimento quando você ajudou alguém, mesmo numa coisa pequena, né? E se você tem um desses transtornos, eu acho muito interessante falar sobre isso, não é o tema, mas enfim, se você tem um desses transtornos, você pode até não sentir uma coisa boa, uma alegria, não sei o que lá,
mas você pode entender que você está contribuindo para a sociedade. E assim, essa para mim é uma das grandes belezas. Eu ainda quero falar sobre isso, mas essa para mim é uma das grandes belezas de se conversar sobre essa questão dos transtornos, né? O cluster B, psicopatas, borderlines, não sei o que lá, porque assim, isso não pode definir a pessoa. A pessoa pode sofrer com esse problema, pode ter uma predisposição, mas isso não quer dizer que a pessoa é por definição ruim, sabe? Quando se fala de borderlines, por exemplo, se você gosta de filme, se você gosta de música, se você gosta de arte, se você tem a Disney instalada, que eu não gosto da Disney, né? Mas enfim, ou a Netflix, brother, você tem que ser grato a pelo menos uma grande quantidade de borderlines, porque essas pessoas acabam sendo as estrelas, que conseguem representar bem, fazer músicas muitas. Não estou dizendo que ser artista é borderline, mas o que eu estou dizendo é que a taxa de prevalência nesse grupo é maior, porque exigem características que o transtorno provoca na pessoa, sabe? Agora, imagina uma pessoa que tem um transtorno, por exemplo, borderline, e a pessoa entende que tem esse problema, faz uma terapia, trabalha em si, sabe? Faz os seus esforços para ser bom para a sociedade. Muito bom. Você tem a predisposição, mas você não é dominado por isso. Eu conheço uma pessoa que tem um transtorno, eu conheço gente que tem transtorno também de antissocial, conheço gente que tem transtorno de borderline, e um dia eu estava até conversando com essa pessoa, brother, eu achei o máximo, né? Porque num dado momento da conversa, eu comecei a fazer perguntas. Falei, mas acontece isso mesmo? E o medo da rejeição, e fazer isso e aquilo. E a pessoa foi me confirmando, eu conversando, eu meio que maravilhado, falando assim, poxa, quer dizer, eu sou classicamente uma vítima, né, sua, porque como eu tenho um histórico de ansiedade, então eu faço mais parte do grupo das presas, né? E eu tô aqui conversando contigo e a gente tá aqui se entendendo e você tá me ajudando. Olha que legal, né? Um dia eu tava conversando com uma pessoa também sobre esse assunto e eu falei o seguinte, eu fiz a seguinte pergunta. Imagine que você leva alguém para um pronto-socorro, né? A pessoa sofreu, sei lá, um acidente, quebrou uma perna, aconteceu alguma coisa aí. Brother, o que é que você prefere? Você prefere encontrar uma pessoa lá, um médico que seja muito sensível, que vai ver a perna da pessoa entortada, quebrada, a pessoa chorando, e ele sentiu uma grande dor no coração, poxa, tadinho, como é que você está sentindo? E já fica ansioso e preocupado com a pessoa? Ou você encontrar um cara, um médico completamente frio, um cara realmente que não mostra emoção nenhuma, ele vai olhar a perna da pessoa como um desafio. Tem uma perna aqui, quero consertar essa perna e quero fazer o melhor trabalho, sem emoção nenhuma. Eu preferiria encaminhar a pessoa para o segundo exemplo. E tem grande chance desse cara ser um psicopata, mas psicopata no sentido de não ter empatia, não se deixar levar tanto pelas emoções. Entendeu? Então o que eu quero dizer, esse assunto é meio polêmico, eu quero dizer com isso é o seguinte, eu não estou falando da pessoa que tem transtorno e manifesta os sinais do transtorno e faz mal para a sociedade. Não, esse cara está fazendo mal porque ele quer fazer mal. Ele tem um trigger, ele tem um incentivo a mais, mas ele consegue controlar. Da mesma forma que eu, por exemplo, como eu tenho um senso de empatia muito grande, né, eu sei que isso também pode me fazer mal. Então eu também tenho que controlar muitas vezes a minha empatia. Quer ver um exemplo? Eu estou num evento social com muitas pessoas conversando. Parece que ali eu tô tentando absorver tudo de todo mundo. Aí eu tô conversando com uma pessoa, tô tendo uma conversa muito legal, mas eu tô vendo que tem uma pessoa ali no canto que tá se sentindo isolada, que tá sozinha. O que é que eu tenho que fazer? Sabe? Então, assim, uma característica, ela pode te fazer bem ou mal, né? Sendo uma característica socialmente vista como boa ou ruim. Não é o ponto. Então vamos voltar aqui pro assunto principal, que é a questão da depressão. No mais, eu perguntei aqui países com maior taxa de depressão, Afeganistão. Aí, pronto, ele colocou aqui Afeganistão, eu achei interessante porque ele falou de países que, sim, como se está enfrentando uma guerra há muito tempo, enfim, está em guerra, está passando por problemas muito graves e tal, obviamente, isso pode aumentar a taxa de depressão ou de outros problemas mentais também. Um dia desse, interessante, eu estava até conversando com um amigo meu de Israel, né? E aí, de vez em quando, ele fala sobre a questão da guerra e tal, né? E
E eu até falei sobre isso. Eu falei, rapaz, eu acho que eu nunca parei pra pensar sobre isso. Como é que vocês lidam com essas questões assim, tipo de depressão e tal? Eu fiz alguma pergunta tipo assim de problemas mentais, porque, brother, eu não tô aqui defendendo nem atacando Israel, tá? Nunca nem fui lá. Como cristão, obviamente, eu tendo a ficar mais do lado de Israel, mas independente disso, o ponto é o seguinte: imagina você viver num país. A gente está falando já de uma geração que foi enfrentada. Estamos falando aqui de praticamente 80 anos. Imagina você nascer num país e crescer num país que você tem que constantemente ficar pensando na possibilidade de ser atacado em algum momento. Olha que maluquice, brother. Tipo assim, todo mundo tem que ir pro exército, tem que saber montar uma arma, né? Você pode estar fazendo compras, você pode estar fazendo o que for, tá no shopping, mas você sabe que a qualquer momento soa um alarme, cai uma bomba, acontece alguma coisa. Como é que o cérebro trabalha nisso? O mais próximo que eu cheguei nisso foi quando eu fui morar na Holanda. Rapaz, eu passei um... É o que eu chamava, eu passei um rabo de foguete, brother. Assim, hoje é engraçado, né? Basicamente, eu cheguei lá na Holanda, olha só, na última sexta-feira do mês, tá? Acho que foi em setembro. Então, eu cheguei lá, tal, tô com minha esposa, final de semana todo, só que assim, eu cheguei lá, não tinha obviamente trabalho, não sabia falar o idioma, cheguei lá verde, né? Na segunda-feira, ela saiu para trabalhar e eu fiquei em casa. Só que teve uma coisa que ela precisava ter me falado e ela não me falou. Na primeira segunda-feira de cada mês, de todos os meses, religiosamente, é soado um alarme em todo o país. Salvo engano, esse alarme deve ter sido instituído depois da segunda G, né? É como se fosse assim, uma questão de teste. É um teste, sei lá, eu imagino que seja isso, pra ver se tá funcionando. Mas, brother, pense num alarme assim, assustador. Brother do céu. Agora imagine, os jovens arsênicos num país estrangeiro, dentro de casa, ao meio-dia, ainda planejando a vida, começa a ouvir um alarme desse. Eu falei, brother, acabei de casar, começou uma guerra aqui. Quer dizer, até hoje, assim, dizer que eu gosto desse alarme, não gosto, é uma coisa realmente incômoda, é uma coisa ruim. Mas lá no fundo, você sabe que, sei lá, é só um teste, e que tem sido só um teste há décadas, né, e que assim continue. Mas imagine você ter que ouvir isso toda semana. Imagine você ter que imaginar que quando soa alguma coisa assim, né, é porque coisa ruim está acontecendo. Ou imagina quem vive, por exemplo, numa favela, vamos botar assim, numa comunidade que tem muito conflito, né? Eu não sei a frequência realmente, mas assim, sei lá, frequentemente começa a ouvir pipoco. Não são fogos de artifício, né? Isso é um sinal de que está tendo um conflito. Ou o anúncio de alguma coisa que vai acontecer. Então tem que correr, tem que largar tudo. Ah, foi lá comprar um gás, tem que largar o gás lá, né? Saiu para trabalhar, tem que voltar correndo para casa, ou não pode voltar do trabalho porque tá, sabe? Quer dizer, esse negócio é sério, né? Então a pessoa se vê numa situação dessa realmente é bastante complicado, né? Enfim, aí esses são países, né, que estão em conflito. Aí aqui os dados que eles têm dado assim com maior prevalência, né? Brasil 5,8%, Estados Unidos de 5 a 6, Ucrânia 6,3, né? Portugal 7,9. Aqui ele colocou Portugal como a maior. Eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar que Portugal é o país percentualmente falando, o mais depressivo do mundo. Eu realmente não sei, e não sei se esse dado é assim tão acurado. Tirando, obviamente, países que estão aí muito em conflito e tal, que estão com questões muito sérias a ser resolvidas, né? E tem aqui os países que têm a menor taxa também. E eu achei interessante que a maioria deles está na Ásia. Olha que coisa.
Ilhas Fiji, 2,5. Né? Ásia é na região do Pacífico, tá? Singapura, 2-3. Laos, que quase ninguém conhece. Né? Quem assistiu The King of the Hill, com Hank Hill, né? Tem ali o vizinho dele, o Khan, que ele é de Laos, né? Engraçado quando ele chega lá no bairro, né? Que o pessoal, como fala no inglês, é meio redneck, né? Tipo assim, não entende tanto do mundo lá fora. Já dizem que estadunidense não tem um conhecimento bacana de geografia, né? Quando se fala de fora do país. Então ele começa a falar, né? Laos é um país, ele fala de landlocked, né? Tipo assim, é trancado, não tem saída para o oceano. Tá ali entre o Vietnã, tá entre a Tailândia, não sei o que lá. E começa a falar, né? Southeast Asia é o sudeste. East é leste, sudeste, né? Sudeste da Ásia. E aí o pessoal antes perguntou, mas vem cá, você é da China ou do Japão? Ah, eu vim desse lugar, que não sei o que lá e tal. Aí quando ele termina de explicar tudo do país, sim, mas é China ou Japão? Né? Quer dizer, um país que nem todo mundo conhece, tem uma taxa baixa, né? Aí tem aqui, Filipinas, China achei interessante, 2,1 a 3,5. Só que, né, há quem diga que dados, há quem diga não, vamos ser sinceros, né? O governo, acho que ele não é tão aberto a dados tão oficiais. Então, 2,1 a 3,5, né? E outra, de novo, como é que se mede um dado populacional de depressão? Como é que as perguntas são feitas? Né? Me fez lembrar agora de uma das piadas lá que o Murilo Couto fez em um stand-up dele aí mais antigo, falando sobre a legalização da verdinha, né? Da erva marvada. E aí ele disse que foi num país, eu não sei se foi, eu acho que foi Canadá, né? Que assim tem essa questão de poder se usar como algo medicinal, assim, o recreativo como medicinal, vamos colocar assim, né? E aí disse que lá ele encontrou assim, tipo umas barracas e tal, tipo assim, vem aqui saber se você precisa usar. Olha o verbo precisa, né? Aí ele falou que olha as perguntas. Você dorme muito? Aí a outra pergunta, você dorme pouco? Aí depois, você come muito? Você come pouco? Tipo assim, é como se quisesse influenciar, enfatizar que assim, não importa o que você responda, você vai precisar usar, sacou? Então assim, quais são as perguntas que se fazem nos países para deduzir se a população tem uma taxa alta ou baixa de depressão? Será que as perguntas são muito soltas, as perguntas são muito complicadas? Então, há de se pensar. É por isso que eu tenho meio que um problema com esse negócio de taxas e estimativas, né? Sabe, aquelas notícias, principalmente em relação ao espaço. Os cientistas pesquisaram, deduziram, mas quais cientistas? Baseado em quê? Sabe? Eu realmente eu tenho um problema com isso, né? Números podem nos enganar bastante. Então, seguindo aqui e quase por fim, né? Grupos de pessoas com mais propensão. Esse ponto aqui ele é bem interessante, né? Pessoas com histórico familiar de depressão, né? Mulheres, é dito aqui que mulheres têm 2 vezes mais propensão de ter depressão que homens, tá? Pessoas com histórico de traumas ou abusos, pessoas que passaram por situações muito complicadas e traumáticas na infância, adolescência, enfim, no passado. Voltando um pouco em relação à mulher, tem a questão hormonal também, tem a questões diferentes, né? Mas existe isso. Pessoas com outros transtornos mentais, ansiedade, toque, trauma pós-traumático. Então, assim, né, muitas vezes as coisas se associam, né? Às vezes a pessoa pode ter, que chama de comorbidade, né? Doenças que são associadas, doenças que vieram de outras doenças. Idosos. Aqui é interessante, né? Especialmente com problemas crônicos, né? Eu não sei também, idoso quer dizer que se a pessoa chega na fase idosa, ela vai ter uma propensão maior? Eu sinceramente discordo. Eu acho que se a pessoa
chega na fase idosa, como ele falou aqui, ou com problema crônico, tudo bem, a pessoa tem uma limitação, imagina. A pessoa, eu já cuidei de idosos, né? E, poxa, um dia, esse fato foi marcante. O idoso, ele queria ir para uma apresentação, eu acho, num teatro, e doenças que vieram de outras doenças. Idosos, aqui é interessante, né? Especialmente com problemas crônicos, né? Eu não sei também, idoso quer dizer que se a pessoa chega na fase idosa, ela vai ter uma propensão maior? Eu sinceramente discordo. Eu acho que se a pessoa chega na fase idosa, como ele falou aqui, ou com problema crônico, tudo bem, a pessoa tem uma limitação, imagina. A pessoa, eu já cuidei de idosos, né? E, poxa, um dia, esse fato foi marcante. O idoso, ele queria ir para uma apresentação, eu acho, num teatro, e ele precisava usar fralda, né? Fralda geriátrica e tal, e uma sonda. Quer dizer, e o risco, e se não foi colocado da maneira correta, e fica com medo, porque pode dar um problema quando sai. Realmente, esse ponto é realmente complicado, né? E eu penso assim, se o idoso ele já tinha problemas ou já enfrentava situações ao longo da vida, é como uma professora uma vez me falou quando eu estava no meu estágio, né? Não é que o idoso vai se tornar algo, vai se tornar rabugento, vai se tornar chato, não. Ele só vai potencializar aquilo que ele sempre foi ao longo da vida. É assim que eu penso. Então o cara não teve objetivo de vida, correu só atrás do dinheiro. Chega no fim da vida, brother, pode ter o dinheiro que for, não tô dizendo que o dinheiro é ruim, não, né? Eu quero ter muito mais dinheiro do que eu tenho hoje. Mas assim, se o dinheiro é seu objetivo, você tem um grande problema, porque quando você chegar lá e ter muito dinheiro, você vai perceber que o dinheiro não vai preencher certas coisas. Dinheiro pode comprar companhia, mas não vai comprar uma amizade verdadeira. O dinheiro pode te comprar conforto, mas ele não vai garantir que você tenha um sono muito bom, né? É você colocar as coisas na perspectiva correta, né? O que é que o dinheiro vai te prover? O que é que eu quero? Eu quero ajudar pessoas e ser recompensado por isso. Então eu quero ter dinheiro porque eu estou fazendo uma outra coisa, não o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro não se come, né? Então é bom botar isso em perspectiva. Então o cara correu só atrás do dinheiro, só atrás de riqueza, passou por cima dos outros e não sei o que lá, não teve objetivos claros na vida, não usou os talentos para abençoar outras pessoas. Brother, a velhice, ela é um sinal de que o fim da vida está chegando, né? Então isso pode assustar pessoas e aí pode gerar talvez uma depressão, uma tristeza, um arrependimento. Pô, joguei meus melhores anos no lixo, né? Eu acho que aí sim. Mas fase idosa, tipo assim, terceira idade pela terceira idade, não entendo assim, tá bom? Se você discordar, por favor, coloca aí. Bom, grupos de risco. Botou, enfim, pessoas com doenças crônicas, né? Claro, uma doença pode realmente deixar a pessoa numa situação mais complicada. Pessoas que são socialmente isoladas ou solitárias. Às vezes a pessoa pode ser isolada ou solitária justamente porque tem depressão. Ou às vezes a pessoa pode desenvolver uma depressão porque já tinha essas coisas antes, né? É uma via meio complicada, né? Aí aqui de novo a questão da classe social que ele falou por fim, né? Que eu já mostrei a minha discordância em relação a isso. Mas meu nobre, de tudo, com tudo e por tudo, eu espero que você tenha sido aí abençoado com essas mensagens, né? Com essas informações. Se você está passando por uma situação assim de depressão, de dificuldade, eu te peço encarecidamente, veja o que é que você pode fazer em relação a isso. Procura uma ajuda, tá bom? Nem que seja inicialmente falando com alguém que você confia, né? Pode ser difícil, às vezes a pessoa está num estágio assim de depressão tão complicado que não tem nem força para isso, mas assim, que Deus te dê a força para você minimamente, nem que seja para falar com alguém assim que você sabe que possa te ajudar, sabe? Sei lá, mesmo que você não esteja na situação, né, de querer chegar no fim da vida, né, chegar nas vias de fato, não precisa chegar nesse ponto não, né? Se não tiver ninguém, liga pro CVV, porque às vezes é questão de ouvir, de falar assim, eu preciso conversar com alguém, né?
quero me deixar disponível aí, se você quiser mandar uma mensagem, né, mandar um e-mail de repente, quer contar a sua história, quer ter a sua história validada por mim, contando para alguém, assim, contando aqui no canal, né, eu acho que também pode ser interessante, se você achar que pode te ajudar e me der essa autorização para fazer isso, tá bom? E quero terminar esse vídeo, né, com uma pequena oração, tá bom? Se você não quiser orar comigo, pode simplesmente ouvir a oração, não tem problema, né? Peço que fique aí, mas também se não quiser, tem outros vídeos aí, dá uma maratonada no canal aí, dá um like, se inscreve se for o caso, tá bom? E vamos lá. Pai, falamos hoje aqui sobre um tema que realmente precisa ser conversado, que é o tema da depressão. E nesse momento, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo, os familiares, as pessoas em volta deles também. Eu te peço que o Senhor traga força. Se tiver alguém que esteja passando por uma situação de depressão ou de outros problemas, que o Senhor venha trazer força, que o Senhor venha trazer paz, luz e esperança. Porque eu acredito que pela tua graça, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz, todo mundo tem direito, né? De ter a paz que o Senhor dá, de receber o amor no coração e de viver bem, da maneira que o Senhor entende que é viver bem. Então eu te peço que o Senhor venha trazer a cura, eu te peço que o Senhor venha abençoar a pessoa, eu te peço que o Senhor venha trazer uma direção, né? Força que se a pessoa precisa para realmente sair da situação, que ela consiga, né? E que a tua graça seja abundante sobre as nossas vidas. Eu amo falar sobre a graça, porque a graça lança fora, né, todo o senso de culpa, todo o senso de ter que pagar pecados. A graça é uma coisa maravilhosa, você simplesmente dá e é de graça, né? Ah, mas eu não mereço, eu já fiz muita coisa errada. Tudo bem, tá tudo bem. Pede perdão, se arrepende de fato e a graça vem. Né? Sempre existe uma possibilidade de mudança e de melhoria de vida. E é para isso que Jesus veio, né? Para isso que o Senhor veio aqui na terra, Pai. E a isso somos gratos. Continua conosco, nos abençoa. E é isso. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer esse react. Tá bom? Deixa eu só me ajeitar aqui. Vamos começar aqui. Se você estiver vendo esse vídeo, meu irmão, minha irmã, quero dizer que eu não estou mais nesse mundo. Eu quero dizer que eu parti vítima de uma doença chamada depressão. A depressão, ela vem silenciosa, ela tem os seus estágios de cessar, mas ela volta e ela vem com força. Ela destrói tudo e qualquer ser humano. E pôr as caras na internet não é uma coisa fácil. Parar aqui um pouquinho. Quero fazer esse vídeo aqui de maneira respeitosa à memória dele. Não o conhecia, mas assim, peço de maneira respeitosa à família, né? Quero usar aqui esse material como uma questão de conscientização, tá? Dando um breve histórico da situação dele. Pelo que eu entendi, né, ele me parece que era mais voltado para a esquerda, né, do ponto de vista político, depois se voltou para a direita, e ele veio, né, ativo nas redes sociais, e ele vinha recebendo muitas questões assim, negativas, né, muitos, enfim, que a gente chama de hate, né, na internet. E ele atribuiu a partida dele justamente ao que as pessoas fizeram com ele, as pessoas da esquerda fizeram com ele. A gente vai chegar nesse ponto, mas o que é que eu quero começar falando aqui? Ele está se despedindo aqui, né? E ele enfatizou uma coisa aqui interessante, a questão de como essa doença ela tem facetas, né?
ela em momentos se apresenta como algo tá tranquilo, tá resolvido, em outros momentos numa situação não, né? Então tem que tomar também cuidado com essa questão do ioiô, né? E aí ele começa a falar agora da questão política. Opinião, dizer o que você pensa não é uma coisa fácil. Ainda mais vivendo na vulga onda do cancelamento, destruição de reputação, vulga depreciação de pessoas por simplesmente pensarem diferente daquilo que muitos acreditam. Eu atribuo esse assassinato à esquerda brasileira, ao governo Lula, principalmente. Eu sei que mídias e veículos decentes não vão transmitir essa mensagem, mas transmitam o mal que a esquerda faz para as pessoas. Transmitam que a esquerda é completamente podre, completamente nojenta com aqueles que discordam dela. Não importa se você é negro, não importa se você é pobre, não importa nada disso. Quando eles escolhem o alvo, quando eles escolhem as pessoas, eles tentam depreciar da pior maneira possível, até que você faça aquilo que eu acabei fazendo comigo mesmo. Mas eu quero que cada um de vocês aí, que não tem os seus sonhos frustrados como eu tive, que continuem a luta, que continuem o legado, que continuem lutando pelo Brasil. Eu não quero solidariedade de nenhum daqueles que me ofenderam, de nenhum daqueles da esquerda. A esquerda é nefasta, a esquerda é podre. Parabéns, esquerda, vocês mataram mais uma pessoa pela podridão que vocês têm. Então eu quero que isso seja compartilhado de maneira... Rapaz, imaginar que uma pessoa produziu um conteúdo, fez um vídeo assim, antes das vias de fato, eu não sei que característica, eu não sei que nome eu posso dar pra isso, muita bravura, muita serenidade, eu não sei, realmente não sei, mas né? Bom, um fato aqui que é importante ser comentado é a questão assim da culpa. O que é que dá a entender aqui? Ele está atribuindo a partida dele, o fato dele decidir ter tirado, né, a vida dele a uma ideologia política. Eu penso diferente, tá? É muito arbitrário de minha parte, eu entendo, né? Simplesmente comentar de uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar da vida e falar que na verdade ele está errado. Então assim, eu preciso ser muito cauteloso aqui com as minhas palavras, né? Cada caso é um caso. E eu acho que agora só a família, pessoas próximas que podem falar exatamente da questão dele. Mas o que é que eu penso? Eu penso que assim, se você tem um problema de base, um problema sério, como no caso da depressão, você precisa se afastar dos gatilhos. Eu já tive gatilho político, na verdade. No meu caso especificamente. Eu não acredito que eu tenha depressão. Acho que os meus desafios são outros. Posso ter tido sintomas em algum momento, ou, enfim, mas aí já é um outro assunto. Arsênicos não é o foco aqui. Mas o fato é, eu acho que há uns 2 anos atrás eu tive um problema com gatilho movido pela política. Eu sou mais voltado, né, do ponto de vista ideológico, eu sou mais voltado para as ideologias da direita, tá? Conservadorismo, como se chama. Mas eu participava de um grupo que, por mais que a pessoa compactuasse daquilo que eu acreditasse naquilo que eu acredito, a pessoa, ao meu ver, tinha atitudes realmente nocivas. Sabe, falava muito mal da esquerda, porque esquerdista é isso, e eu não gostava disso. Isso me causava mal, porque o que é que eu penso? Por mais que eu discorde de muito do que a esquerda fale, brother, são seres humanos. E assim, se não são pessoas que estão se beneficiando de alguma forma, são pessoas que querem o bem de todo mundo, só que eles entendem que o bem vai vir através da ideologia que eles estão aceitando. Vocês conseguem perceber a diferença? Uma pessoa pode estar completamente errada, mas a motivação ela é boa. É meio doido isso, mas acontece, né?
Então me causava mal. E eu pedi à pessoa, falei, ô brother, deixa eu te pedir aqui, encarecidamente, não conversa sobre esses assuntos, não. Porque assim, isso me faz mal. Aí, ou horas falava que não ia comentar e depois comentava. Aí parece que, olhando em perspectiva, parece que talvez até queria depois atribuir a culpa a mim. Então você não quer conversar sobre isso. Então você, na verdade... Em outras palavras, né? Mas temos que conversar porque não sei o que lá. E eu falando, brother, não tá me fazendo bem. Me causou mal. E eu acabei saindo do grupo. Que também me fez até um pouco de mal. Porque eu pensei, será que eu tô sendo... É bem a atitude de quem é muito sensível, que tem ansiedade, né? Será que se eu sair do grupo eu vou estar fazendo mal a ele e tal, né? Aí o que eu falei, por mais que a sensibilidade seja boa, ela também pode causar mal se você não entender como isso funciona, né? Mas o fato é, eu precisei me afastar daquilo que estava me fazendo mal, sabe? Eu não posso enfrentar. Então, assim, de maneira geral, poxa, se você sabe que tem um gatilho com um assunto específico, não corre atrás daquele assunto, não. Se possível, fica longe dele, se afasta, porque ele pode te fazer mal, sabe? E aí vai entrar um ponto, e de novo, pedindo licença, né, com todo respeito à memória dele, a resolução de todo problema passa por você admitir que tem um problema, aceitar, e aceitar que você é responsável pelo problema que você está passando, sabe? Agora, o que vai se fazer com isso é outra história. Então, nesse ponto, realmente não... Eu acho que assim, a esquerda só enfatizou, não a esquerda, mas assim, o embate com a esquerda potencializou um problema que ele já tinha. É assim que eu entendo, né? Vamos lá. Exponencial, pois é culpa da esquerda, que disse que o amor iria vencer, que não ia ter preconceito, que não ia ter ofensa. Mas na verdade teve as piores ofensas assim. A esquerda mata pessoas. A esquerda potencializa você arbitrar contra a própria vida. Quem vê a minha rede social vai ver que eu falo muito disso no começo e nesse último vídeo que eu tô fazendo é a mesma coisa. A esquerda me matou. A esquerda conseguiu acabar com a minha vida. Eu não tenho mais motivação de viver. Eu me sinto nojento, eu me sinto podre, graças à esquerda que também é nojenta. Só que no fundo da minha alma eu só queria ter feito coisas boas para a vida das pessoas, mas infelizmente essas pessoas que se dizem mensageiras do amor acabaram acabando com a vida de muita gente. Tentaram acabar com a carreira da Jojo Todinha, desgraçaram a vida da Jéssica Canedo, que a mãe dela vai chorar, como provavelmente a minha também vai. Mas é que eu não aguento mais desse mundo. Eu não aguento mais das pessoas e, infelizmente, eu não tenho mais perspectiva de absolutamente nada. Então, quem esteve comigo, eu agradeço todo mundo que riu comigo, que chorou comigo, que se emocionou comigo. Mas eu não faço mais parte desse mundo. Eu não falo mais com feijão de sampa, falo como Denner William. Esquerda, mais uma vez, ceifou uma vida e nada vai acontecer como sempre. Mas que Deus abençoe a vida de quem fica e eu não sei pra onde eu vou. Não sei pra onde eu vou. Não sei pra onde eu vou. É isso. Ele, no final, falou aí de se sentir assim inútil, de se sentir que não contribui na vida das pessoas, de se sentir realmente muito mal, e pelo que eu entendo isso também são sintomas, né, da depressão. Infelizmente foi confirmado, pelo que eu entendi, né, foi confirmada a partida dele, de fato. Fica aqui os meus pêsames, fica aqui o meu desejo, né, os sentimentos e o desejo que a família, até onde seja possível, que a família esteja em paz, que a família, né, consiga até, na medida do possível, se recuperar dessa perda, e os amigos também que ele fez. E por favor, não terceirize. Se você tem coisas que você já sabe que tem dentro de você, não atribua culpas a outras pessoas, sabe? Outras pessoas podem ter sido responsáveis pelo começo do problema. Uma família tóxica que na verdade me falavam muito mal,
né? Falavam muito mal de mim, não me davam amor. Tudo bem, a pessoa teve culpa, o pai, a mãe teve culpa. Mas olha o verbo, olha a conjugação, o tempo verbal teve. Eles tiveram culpa. Mas se você ainda carrega isso dentro de você,